Boa noite a todos. Eu espero que o som e a imagem estejam ok para a gente começar daqui a pouco. Falta 1 minuto e nós vamos dar início à nossa reflexão dessa noite. Aguardo aí comentários de vocês, se o som e a imagem estão ok para nós começarmos a nossa conversa, a nossa reflexão. Boa noite, Márcio. Boa noite, Edilane. Boa noite, Lísia, Regina. E boa noite a tantos outros que vão chegando aí devagarinho. Muito bem. Boa noite, Márcia. Obrigada. Aguardando aí o feedback de vocês. Se o som e a imagem estão ok, já vi que está. Ótimo. Nós vamos começar a nossa conversa dessa noite. Eu vou fazer a abertura utilizando desse livrinho da Joana de Ângeles, Episódios Diários. É um livro muito bom. É a lição de número 20, intitulada Programa Evolutivo. Obrigada a todos que estão chegando, a Leida, a Jurema, boa noite. E diz assim, boa noite, Cláudia Serenário, saudade de você, viu? Saudade de todos, né? Mas a gente está tão acostumado a ver as pessoas sempre ali conosco que a gente fica com saudade. Então, a mensagem de número 20, Programa Evolutivo, do livro Episódios Diários, que diz assim: o delinquente primário, diante das leis humanas, não raro tem o direito de responder aos processos em clima de liberdade, e mesmo quando condenado, faz jus a vários recursos que lhe amenizam as penas. O criminoso renitente, pela circunstância da conduta, encontra-se em curso nas penalidades severas e experimentará o isolamento em educandários de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando os seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que o reeducarão para depois gozar de paz e de liberdade. Os cálcetas e empedernidos, os refratários ao amor e os que se arrojaram aos despenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra, encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Expiando, recupera-se e aprende sem outra alternativa, enjaulado no processo de depuração. A provação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, há liberdade de ação, na segunda, desaparece a livre opressão ante o impositivo estabelecido. Sob provas ou expiação, estás colocado no dispositivo da evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e o sentimento lúcidos nesse programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo da tua reencarnação. Muito bem a todos. Agora eu convido a todos para que nós possamos nos unir em pensamento, aproveitando essa imagem de nosso Senhor Jesus Cristo que está batendo a porta de uma casa, e que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos mentores que nos protegem e guiam, rogando a eles força, fé e coragem para vencer a nós próprios, a nós mesmos nessa luta da vida. Que possamos ter bastante perseverança
para nos tornarmos a pessoa que desejamos ser. E também rogamos, Senhor, por todos aqueles que se encontram nas lutas da vida, tentando vencer suas próprias vicissitudes. Rogamos também por eles que eles tenham força, fé e coragem. Rogamos por todos os irmãos que se encontram na linha de frente nessa luta da pandemia, não importando se está na posição de profissional da área de saúde ou em qualquer outra profissão, mas que possa ser abençoado, protegido e amparado, e que nossa prece, unidas a tantas outras que são feitas nesse planeta, em prol a esses irmãos, possa chegar a todos eles e envolvê-los de muita paz, de muito amor e de muita força. Rogamos pelos governantes das nossas nações, que haja um pouco mais de amor e de paz entre eles, e rogamos pelos nossos inimigos de outrora, e também por aqueles que fizemos nesta vida, pelas nossas más atitudes. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados, de termos conhecido a doutrina dos Espíritos, e que tua paz e teu amor permaneça entre todos nós, hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando aí. A Glória, a Sônia Maria e tantos outros que vão chegando, mas eu vou vendo vocês com mais ou menos 1 minuto de atraso. Então eu peço desculpas, mas às vezes a gente não cita o nome, não é de propósito, é que a gente vê minutos depois. Nosso assunto essa noite é as casas que Jesus entrou. Foi uma pesquisa, né, que a gente fez, a gente utilizou os meios de comunicação, a internet e também os livros, né, os livros do Novo Testamento. E a nossa conversa, então, vai girar em torno dessas entradas de Jesus nessas casas. O que nós vamos fazer essa noite é uma reflexão sobre essas visitas de Jesus, ou sobre essas entradas nessas casas que Jesus teve oportunidade, e nós vamos fazer algumas reflexões. Portanto, a gente irá extrair aqui, essa noite, alguns ensinamentos dessas visitas ou dessas entradas de Jesus nessas residências. No entendimento que não pretendemos ser donos da verdade, são apenas algumas reflexões, porque todas as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, elas são repletas de reflexões, de ensinamentos. Não há uma passagem de Jesus que não guarde um ensinamento para todos nós. Então, é claro que a gente aqui não pretende encerrar e nem tampouco representar uma verdade absoluta. É apenas uma forma de olhar, é uma forma de ver e de entender essas passagens, é uma forma de extrair alguma reflexão sobre essas passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre essas casas em que ele entrou. As passagens são em torno de 12, e eu vou enumerar para vocês, para depois a gente conversar sobre elas, ok? A primeira casa foi o casamento em Caná, as bodas de Caná. A outra foi na casa de Pedro, casa de Cafarnaum, de Levi, de Simão, de Jairo, de Maria e Marta, de Zaqueu. A casa do cenáculo, onde foi proferido o sermão do cenáculo. A casa de Caifás, a casa em Emaús e a casa dos discípulos. E nós vamos apenas tecer algumas reflexões. Entendam, não são verdades absolutas, ok? Só para a gente estabelecer o nosso pensamento. A primeira casa que Jesus entrou, logo no início, né, da sua peregrinação, do seu messianato, está narrado em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, que foi no casamento das bodas de Caná, tão conhecido. Nós vamos começar refletindo sobre essas bodas de Caná.
as bodas de Caná eram um casamento. Porém, a gente tem que entender que todo o evangelho de João é um evangelho muito, muito simbólico. E a gente precisa extrair desse evangelho, desses símbolos, os ensinamentos que estão ali embutidos. Nós vamos ver que nesse casamento, nessas bodas de Caná, em nenhum momento João, na sua narrativa sobre esse casamento, ele vai citar quem era o noivo e quem era a noiva. E é interessante a gente pensar assim, poxa, gente, num casamento, a figura mais importante de um casamento é o noivo e a noiva. E justamente João não fala nada quem eram essas personagens que estavam casando. E a gente vai ver lá pelo meio dessa passagem, mais ou menos, quando acaba o vinho, que Jesus é chamado para resolver essa situação. E Maria, então, diz para ele, né, quando ele diz que não é chegada ainda a hora dele, coisa e tal, mas Maria diz assim, se volta para os servos e diz, faça tudo o que ele mandar. E aí é Jesus que vai resolver tudo isso. Então a gente vê que é claro que não poderia ser o casamento de alguém, porque quem teria que resolver essa situação de um vinho, primeiro que o vinho não podia acabar nunca naquela cultura. Seria uma ofensa, seria uma desonra para aquela família. Seria também uma mau presságio para os nubentes. Representaria muita infelicidade naquele casamento. Então, o vinho era uma coisa que nunca faltava. Então, a gente vai vendo que vinho era uma coisa que nunca faltava. Ninguém fala sobre o noivo e a noiva. E é justamente Jesus, que nem é dessa casa, que não é o dono dessa casa, não é o dono dessa festa, ele que vai ser chamado para resolver esse problema. Ele e Maria vão resolver esses problemas, basicamente. Então a gente vê que é claro que não foi, provavelmente não foi verdadeiramente um casamento, mas sim ali está uma série de simbolismos para nós. E aí a gente estudando a cultura, é claro que a gente vai extrair que era verdadeiramente um simbolismo, esse casamento, que na verdade, o que ele simbolizava? Ele simbolizava a união definitiva desse povo de Israel com o Deus único. Esse povo que guardava uma missão muito especial, a de divulgação de um Deus único. Mas, pelo seu orgulho, porque era um povo muito orgulhoso, eles haviam falhado diversas vezes. Então, eles estavam aguardando, segundo as profecias, a vinda de um grande Messias e que seria ele que faria esse casamento, essa união definitiva desse povo com Deus. Então, esse casamento, ele é um casamento simbólico. Ele vai representar a união definitiva nossa com o Pai. Claro, nossa com o Pai, porque Deus já se encontra, nunca se encontrou, na realidade, afastado de nenhuma de suas criaturas. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está conosco, sempre esteve conosco e sempre estará conosco. Então, essa ligação é nossa com o Pai. Nós é que precisamos buscar essa ligação, essa comunhão. Através de quê? Das vivências das leis de Deus. Mas para nós vivermos as leis de Deus, nós precisamos encontrá-la aonde? Aonde ela está escrita, que é na nossa consciência. Então, para nós podermos ler e entender as leis de Deus, nós precisamos fazer um mergulho fundo dentro de nós mesmos. E isso é uma viagem muito penosa para todos nós. Então, esse casamento, essas bodas de Caná, ela vai falar da importância de buscarmos a nossa comunhão, a nossa ligação definitiva com Deus. E Jesus é aquele que vai intermediar essa ligação para nós. Ele faz o convite, ele deixa esse convite, ele é que vai ser o que vai intermediar essa união definitiva. E é por isso também que, posteriormente, com a terceira revelação, nós vamos ver que ele foi
colocado como nosso modelo e nosso guia, para que nós pudéssemos segui-lo, se guiar, ele iria nos guiar por esse caminho, e ele seria o modelo, seria aquele que nós teríamos que nos mirar e copiar em gestos, em atitudes, em vivências. Então, Jesus, nesse casamento, quando ele adentra essa casa, ele faz um convite que para a humanidade toda alcançar a felicidade tão desejada em todos os âmbitos da vida dela, dela com ela mesma, dela com o próximo, dela com Deus, ela precisa fazer um mergulho muito fundo dentro dos seus corações e ler, e entender, e viver as leis de Deus que estão lá dentro, escritas nas nossas consciências. E a nossa consciência, por isso que a nossa consciência é a nossa bússola, é o nosso norte. E Jesus seria aquele que iria intermediar. Então essa era a grande lição da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo nessa casa. Mostrar para todos nós a importância de buscarmos a nossa união definitiva com Deus. E talvez vocês estejam me perguntando, é fácil esse caminho? Não, esse caminho é um caminho muito difícil, mas não é difícil porque alguém o torna difícil. Ele é muito difícil porque nós temos que vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Por isso que ele é uma caminhada tão difícil. Na segunda casa que nosso Senhor Jesus Cristo entrou, foi narrada em Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 39. Bom, nessa passagem, nessa casa que Jesus entrou, essa passagem que foi narrada em Lucas, nós vamos ver que Jesus estava saindo da sinagoga e ele entrou na casa de Simão Pedro, porque lá estava a sogra de Simão Pedro, ela estava muito febril. E então, eles rogaram a Jesus por ela, que ajudasse a ela. E Jesus, então, entra na casa de Pedro, inclina-se em direção à sogra, e aí ele expulsa a febre, expulsa toda a patologia, toda a doença que estava ali camando aquela mulher. E aí a gente vai vendo as lições que Jesus vai deixando para a gente nessa passagem, as reflexões que nós podemos deixar. Jesus estava vindo da onde? Da sinagoga, do templo religioso, onde nós também vamos, para quê? Para reforçar a nossa fé, para buscarmos força dentro do processo religioso, para vencermos a quem? Novamente vencer a nós mesmos, as nossas más tendências. E aí Jesus, ao sair da sinagoga, ele é interceptado, rogam a ele que vá até a casa de Simão Pedro para curar a sogra de Simão Pedro que se encontra doente. Mas uma outra reflexão, nós precisamos nos equilibrar, buscar a nossa paz, a nossa reflexão, a vivência das leis, para que nós também possamos cuidar da nossa família. Às vezes, lição muito difícil, porque às vezes a família que nós estamos inseridos não é uma família por laços espirituais, mas sim, muitas vezes, é uma família formada tão somente por laços consanguíneos. Mas ainda assim, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele pode adentrar nas nossas casas e também nos ajudar nos nossos processos de cura, nos nossos processos de resgates, nos nossos processos de reparação. Interessante relembrar que a mensagem dessa noite que nós lemos em episódio diário, que foi a mensagem de número 20, que fala sobre o programa evolutivo, nós sabemos que o nosso programa evolutivo ele é traçado primeiramente na nossa casa, no nosso lar, que muitas vezes é só casa, ainda não é lar, né?
mas para que ele possa se converter de casa para lar, é necessário a perseverança da vivência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar que nosso Senhor Jesus Cristo entre na nossa casa interna e na nossa casa de alvenaria, para que as curas das mazelas possam se dar. E assim foi narrando, nós vamos narrando outras e outras entradas de Jesus em outros lares, em outras casas. A próxima casa que nós vamos fazer uma reflexão essa noite, que são só reflexões sobre a importância dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, foi narrada em Lucas, capítulo 5, versículo de 17 a 24. Foi numa casa em Cafarnaum. É interessante esta passagem desta casa em Cafarnaum, porque essa passagem também foi reforçada em Marcos, capítulo 2, versículo 1. Essa casa, ela era uma casa do próprio Jesus Cristo. Isso está reforçado na passagem em Marcos, capítulo 2, versículo 1. Então, essa era a casa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele lá estando, já executando o seu messianato, ele chegando em sua casa, o que aconteceu? Todos sabendo que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum, logo se ajuntou uma grande multidão, o que sempre ocorria em todos os lugares onde Jesus passava. Para quê? Para ouvir as suas pregações, ouvir suas palavras, buscar o consolo, buscar as verdades que não só nos consolam, mas as verdades que também poderão nos libertar. Nós que ainda temos tantas dificuldades em ouvirmos as verdades, porque o nosso orgulho ainda não impede que nós possamos ter tão livre acesso, sermos tão acessíveis às verdades. E lá Jesus, então, estava na casa e se uniu àquela multidão imensa, e tinha tanta gente, que não era possível mais chegar a Jesus pela porta. E aí, então, vieram a multidão trazendo um paralítico. E quando viram que a quantidade de pessoas era imensa, viram que não conseguiriam entrar com aquele paralítico que foi trazido em uma maca, o que eles fizeram? Eles descobriram o telhado da casa e passaram por aquele buraco que eles descobriram da casa, né, do telhado, eles passaram com aquele paralítico, com a maca e tudo, desceram até a presença de Jesus para que, então, o paralítico fosse curado. E Jesus, então, vendo aquele paralítico e vendo a fé daquele homem, ele diz que para aquele homem: filho, perdoados estão os seus pecados. E aí a gente fica assim, refletindo, né, em toda essa questão. Tiveram que levar esse paralítico, descobrir o telhado, para que ele tivesse acesso em Jesus. E aí a gente fica refletindo. É preciso, através da nossa fé, é preciso, através da nossa fé, da nossa busca, nós verticalizarmos os nossos sentimentos para alcançarmos as graças que tanto nós desejamos. E essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das reflexões e das lições que nós poderíamos extrair sobre esse paralítico. Porque para ele chegar a Jesus, tiveram que verticalizar. Ele teve que verticalizar, se permitir verticalizar, para depois sim, depois que ele verticalizasse, através da sua fé, aí sim ele poderia ter condições de queimar o karma dele e merecer receber a cura das suas enfermidades, não só físicas, porque nós sabemos que a enfermidade física, ela é só uma consequência da enfermidade do espírito. Porque quando o corpo se apresenta doente,
Ele é o reflexo do espírito que o governa. Então, esta lição nos mostra a importância de nós nos verticalizarmos através de uma fé robusta para que nós possamos vencer as dificuldades da vida que estão dentro de nós e não fora, porque as dificuldades do nosso caminho, elas não são externas, elas são internas. E através dessa verticalização dos nossos sentimentos e das nossas emoções, nós podermos queimar o nosso karma e merecermos verdadeiramente sermos curados. Então, essa foi mais uma das tantas lições que nós podemos retirar dessa passagem do paralítico em Cafarnaum, que foi levado até Jesus, foi transportado através do telhado até ele. Mas nós temos outras passagens. Uma outra casa que Jesus adentrou também foi a casa de Levi, Mateus, que era o publicano. Isso está narrado em Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, que acho que eu me perdi, gente. A casa de Levi. Vamos lá. Vamos lá. Essa passagem que Jesus adentra na casa de Levi, ela ocorre logo após a cura desse paralítico. Olha que interessante, que foi baixado pelo telhado. Logo depois disso, Jesus, ao sair da sua casa, ele passa pelo publicano, o Levi, ou Mateus, que é um dos evangelistas, que era publicano na época, cobrador de impostos. E ao passar por Mateus, ele olha para Mateus e fala: segue-me. E Mateus larga tudo, deixa tudo para trás, deixou tudo para trás, levantou e foi seguir Jesus. Olha que coragem de ser interceptado por nosso Senhor Jesus Cristo e largar tudo, deixar tudo e seguir o Mestre Jesus. É muita fé, é muita coragem, né? E então, feito isso, Levitão resolve fazer um grande banquete em sua casa e ali ele convida muitas pessoas para então conhecerem Jesus. Jesus e toda a sua proposta de vida, todos os seus ensinamentos. E diante daquele jantar que Jesus aceitou e foi à casa de Levi, lá estava Jesus, mas também, além de Jesus e dos seus outros apóstolos, também estavam com ele à mesa, nessa casa de Levi, de Mateus, os escribas e fariseus, que olharam como eles sempre faziam, eles começaram a murmurar e começaram a comentar, então, entre eles, falando assim, sobre os discípulos de Jesus, que como, né? Por que os discípulos de Jesus, eles comiam ali, entre os publicanos, entre os pecadores que estavam ali naquela festa, né? Eles passavam e fizeram essa crítica, né? Como é que Jesus adentrava uma casa e comia com os pecadores? Porque os publicanos eram tidos como pessoas de má vida, como pecadores. E aí Jesus responde à provocação dizendo que não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os enfermos. E aí eu fiquei pensando nos estudos e nas minhas reflexões nessa passagem que Jesus é criticado por aceitar um convite de Levi para almoçar com os publicanos. E eu fiquei pensando na resposta de Jesus, que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes, e eu fiquei pensando, será que nós somos doentes? Quais são os tipos de enfermidade? Há tantas enfermidades na humanidade, sem ser essas físicas. E nós hoje, com essa pandemia, nós estamos vendo essas enfermidades borbulharem pela sociedade. Muitas dessas enfermidades, elas representam os desrespeitos, o preconceito, o nosso egoísmo em relação aos outros. Mas há outras doenças também da alma. A inveja, o ciúme, a impaciência, o desprezo. E aí eu fico pensando, Jesus veio para os doentes e ele disse, não são os sãos que precisam
precisam de médico, mas sim os enfermos que vão precisar de médico. E aí a gente tem que pensar, será que eu tenho alguma doença na minha alma? Eu tenho algum vício que eu preciso curar para me tornar são também? Vamos seguindo. Espero que estejam todos indo bem aí, né? Que esteja tudo tranquilo com todos vocês aí. A gente vai seguindo. A nossa próxima entrada, que na realidade foi a entrada de Jesus, não foi eu que entrei. A próxima visita, a próxima entrada, na próxima casa, é a casa de Simão, o fariseu. Uma passagem que há poucos meses nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco. Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Logo depois de ter conversado, de um tempo de ter conversado com Maria de Magdala, uma meretriz muito conhecida e muito famosa da localidade. E essa meretriz havia se convertido aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a passagem que Jesus a havia curado de 7 demônios, que nós sabemos que ela sofria também de um processo obsessivo. E ela, em gratidão por essa liberdade, ela se converteu aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabendo ela que nosso Senhor Jesus Cristo havia sido convidado por Simão, o fariseu, para o jantar, eis que essa mulher, naquela noite, ela adentra a casa de Simão, o fariseu, e se joga aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá, ela começa a lavar os pés de nosso Senhor Jesus Cristo com as suas lágrimas, com o unguento que ela trouxe consigo, e a enxugar os pés de nosso Senhor com os seus cabelos. E é claro, Simão, fariseu significa separado, eles eram muito críticos, e Simão, sem dirigir nenhuma palavra, mas em pensamento ele olhava para Jesus e pensava, vai me dizer que Jesus não sabe quem é ela? E Jesus, captando o pensamento de Simão, o fariseu, ele propõe a Simão, o fariseu, uma parábola, um desafio para Simão, o fariseu. Essa parábola é conhecida como a parábola dos 2 devedores. E ele volta-se para Simão e diz assim, um certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles, ambos, como pagar, esse senhor perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, ele se dirige então mais precisamente a Simão, dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, que era muito astuto e bom de conta, ele respondeu a Jesus, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, Jesus disse a Simão fariseu, julgaste bem. Uma passagem de muitas reflexões. Nós sabemos que o credor daqueles 2 devedores, o que devia mais dinheiro, era sem dúvida aquela meretriz que se jogava aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, num sentimento profundo de gratidão e de amor. Nós sabíamos que nessa passagem, nessa parábola, Jesus se referia a ela como a maior pecadora. Mas ao menor pecador, o que Simão, o fariseu, não imaginava, Jesus estava se dirigindo a ele como aquele que devia 50 dinheiros e a ela como 500 dinheiros. Essa passagem é uma passagem que nos ensina sobre a misericórdia, sentimento tão necessário por nós ainda, ou para nós desenvolvermos, em relação a nós mesmos e aqueles que vivem conosco, ou aqueles que passam pela nossa vida e que são motivos dos nossos sofrimentos muitas vezes. É uma passagem que nos ensina a misericórdia e que também nos mostra a importância do amor em nossa vida, em trilharmos os caminhos do amor na nossa vida. Porque o que Jesus quis dizer com aqueles 2 devedores? Deus era aquele que iria perdoar. Mas é claro
Ele mostra que o caminho do perdão, aquele que mais errou é aquele que tem mais obrigação de amar, e aquele que mais ama é, sem sombra de dúvida, o que mais vai receber. Por quê? A quem mais dá, também, pela própria lei de causa e efeito, tem o direito de receber em troca. Então, além de Jesus ter ensinado para todos nós a lição da misericórdia, ele mostra para nós claramente que a maneira mais rápida de nós resgatarmos os nossos débitos do passado, as nossas dívidas, e anulá-los, anular os nossos karmas, é através do caminho do amor. Só trilhando com amor é que nós conseguiremos resgatar as nossas multidões de pecados, as nossas grandes dívidas de outrora. E vamos adentrando em outras casas com Jesus. Uma outra parada agora, uma próxima casa é a casa de Jairo, que foi narrado em Lucas, capítulo 8, 41 a 42, e versículos 51 a 56. Jesus, em dado momento, ele foi interceptado por Jairo, que era um chefe ou príncipe de uma sinagoga, um homem responsável pela administração da sinagoga. Jairo, então, prostra-se aos pés de Jesus e roga-lhe fervorosamente que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma única filha, de quase 12 anos aproximadamente, e que estava à beira da morte. E que ele pedia encarecidamente a Jesus que entrasse em sua casa e curasse sua filha. Jesus, então, sempre muito permeado de grandes multidões, ele vai vencendo a multidão para chegar à casa de Jairo. Nesse meio do caminho, importante lembrar que é o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo faz a cura da mulher hemorroidiça. Nesse meio tempo, Jesus tentando vencer a multidão, e ocorre o fato da cura da mulher com fluxo de sangue. E então chega um outro chefe da sinagoga e se dirige a eles assim. Se dirige a Jairo e diz assim: a tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre, não há mais necessidade. Mas Jesus, ouvindo aquele homem, voltou-se para Jairo e disse assim: não temas, crê somente e ela será salva. E foi na direção da casa de Jairo. Lá adentrando, com os seus discípulos Pedro, Tiago e João, eles entram tão somente, pede para que entre tão somente eles e o pai da menina no quarto. E Jesus, então, olha para a menina e diz: ela dorme, ela apenas dorme. E dá uma ordem para que a menina acorde e levante. E a menina acorda e levanta. E esse fato, é claro, causou muito burburinho a todos que ali estavam. Em capítulo do livro A Gênese, Kardec trabalha essa questão no capítulo de número 15, que retrata os milagres do Evangelho. O Kardec trabalha com essa questão, ele acredita que aquela menina ou estava desmaiada ou estava num processo letárgico, e que Jesus, com seu poder, com a sua grande capacidade de percepção, Jesus viu que ela estava numa dessas duas situações e a tirou. Mas então a gente pergunta, qual a grande lição que essa passagem poderia deixar para nós? E a grande lição que para mim ficou, pelo menos, e que eu me fiz a seguinte pergunta: o que dentro de nós anda adormecido ou letárgico que nós precisamos, através dos ensinamentos de Jesus, para acordar? O que em nós, o que dentro de nós se encontra adormecido ou letárgico que precisa ser acordado? E que só através dos ensinamentos de Jesus nós teríamos a força, a fé e a coragem de acordar. Então, o que dentro de nós se encontra ainda adormecido ou letárgico, que precisamos, com urgência, tirar desse processo, trazer para a consciência
e permitir que os ensinamentos amorosos de nosso Senhor Jesus Cristo transforme e transmute dentro de nós. Então fica a reflexão também para vocês. O que será que está dentro de mim, que está adormecido ou morto e eu preciso acordar? A próxima visita vai ser numa casa em que Jesus esteve várias vezes, que foi a casa de Lázaro, a casa de Marta e Maria, porque Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E certa vez lá, Jesus, visitando essa casa, a convite de Marta, lá estava então Jesus dando as suas pregações e Maria senta aos pés de Jesus para saborear com profundidade todos os seus ensinamentos. E Marta andava para lá e para cá, arrumando a casa, providenciando almoço, arrumando as coisas para Jesus, até o ponto que Marta ficou até um pouco irritada, falando, se dirigindo para Jesus, acho que é absurdo, eu aqui correndo, para lá e para cá com os serviços da casa, e Marta, minha irmã, sentada aí nos seus pés, não faz nada. E aí Jesus, de uma forma assim muito carinhosa, voltou-se e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E qual uma das lições, ou tantas, né, que nós poderíamos tirar dessa passagem? Mas tantas coisas, né? Jesus diz que Marta estava mais preocupada, estava muito preocupada com a melhor parte, com a parte que ninguém poderia roubar de Maria, desculpa, né? Fala para Marta que Maria estava preocupada com a parte que ninguém poderia tirar dela, que ninguém poderia roubar dela. E a gente fica pensando, nós que estamos aqui encarnados, que temos esse corpo, que estamos inseridos na dimensão material, às vezes nós esquecemos que nós somos espíritos imortais. Tudo que está aqui ao nosso redor é passageiro. Nós estamos visitando a dimensão material para que com esta visita, com esta oportunidade, nós possamos acordar do nosso sono, da nossa letargia de tantas vidas, e através dessas experiências aqui na vida material, nós possamos despertar para valores que a traço e ferrugem não corrompem. Nós precisamos despertar para esses valores que irão verdadeiramente, só eles podem fazer isso, nortear a nossa vida, a nossa encarnação com segurança e nos levar a um porto seguro, a sairmos desses ciclos reencarnatórios de dor. Então, que busquemos nas nossas vidas viver os momentos certos de sermos ativos como Marta, mas também de parar para contemplar Jesus como Maria e entender que nós estamos aqui nessa dimensão só de passagem, mas que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Será que eu tenho me comportado como um espírito imortal ou eu tenho me comportado como um ser material? Lá vai a nossa reflexão. E vamos nós pelas visitas de Jesus. Jesus também entrou na casa de Zaqueu. Isso está em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Uma passagem muito rica, que é claro que a gente não vai ter tempo de falar aqui sobre toda essa passagem. Óbvio. Jesus estava entrando na cidade de Jericó, onde morava o chefe dos publicanos, que era Zaqueu. Interessante essa passagem. Há pouco tempo até tivemos uma palestra lá no Oswaldo Cruz, pela Beth Zi, que falou muito bem sobre essa passagem. E lá estava Jesus adentrando e Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, um homem muito rico,
ele queria muito ver quem era Jesus. Ele queria muito ver quem era Jesus. Mas Zaqueu era um homem de baixa estatura. E ele não ia conseguir ver Jesus na multidão. Então, Zaqueu, o que ele fez? Ele procurou correr e subir numa figueira brava. A figueira, que como simbolismo daquele povo, do povo de Israel, representava o próprio povo de Israel e a sua missão espiritual para com a humanidade, que era de pregar, divulgar o Deus único, mas que até então estava falhando já havia algum tempo, porque eles só se fechavam entre eles mesmos e se tornou um povo muito separatista, olhando só para eles mesmos, se vangloriando deles terem um Deus único, um Deus poderoso. E Jesus, então Zaqueu sobe nessa figueira brava, né? Para olhar Jesus. É interessante, né? Mostrando que para nós conseguirmos ver Jesus, olha só, ver, não olhar, porque olhar é uma coisa, ver é muito mais complexo do que olhar. Dizem que Carlos Drummond de Andrade, né? O poeta, ele viu uma pedra e não viu uma pedra, porque ele fez da pedra ele fez um poema, porque ele não olhou só para a pedra, ele viu tudo que podia estar inserido numa pedra. E Zaqueu, então, ele queria ver Jesus, mas para isso ele precisou verticalizar, subir, se elevar, através dessa figueira, através da espiritualização, de espiritualizar-se, de desejar. Qual é o primeiro passo que nós podemos dar na direção do espiritualizar-se? Isso Kardec nos respondeu lá no livro Céu e Inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. O primeiro passo é arrepender-se. E é isso que o coração de Zaqueu estava repleto de arrependimento, o que ele mostrou mais tarde no diálogo, quando Jesus estava em sua casa. Que ele disse que ele devolveria tudo, duplicado, se ele tivesse feito mal a alguém, que ele dividiria sua riqueza com os pobres e que viveria tão somente do necessário. Então a gente vê que o primeiro passo é arrepender-se, mas para arrepender, a gente tem que largar da âncora do orgulho e do egoísmo que nos deixam aferrados, chumbados na terra. Então nós precisamos nos elevar através do primeiro passo, que é o arrependimento, que é a tomada de consciência das nossas pequenez. E quantas coisas pequenas nós não trazemos dentro de nós? E que lutamos tanto todos os dias para vencer. Mas, se a gente já se arrepende, primeiro passo dado, para depois tomar todos os outros que são necessários, que é a aprovação e a expiação e a reparação das faltas, tão necessárias para a gente poder se libertar dos nossos próprios enganos, das nossas próprias ilusões. Zaqueu também, ele deixa outros ensinamentos para nós. É um homem que vai da conversão para a transformação. Porque muitos se convertem para as religiões, mas poucos são aqueles que se transformam com os ensinamentos. Muitas vezes a gente se converte em cristão, mas a gente não se transforma com o cristianismo. E se a gente não se transformar com as lições de Jesus, ou se a gente não buscar ardentemente isso, de pouco ou nada vai valer ter conhecido os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também entrou na casa do cenáculo, que segundo alguns historiadores, que nós não vamos nunca ter uma certeza absoluta de quem era a casa do cenáculo. A casa é de que Jesus se utilizou para proferir o sermão do cenáculo, que foi narrado, muito bem narrado, em João. O sermão do cenáculo foi dirigido aos seus discípulos, um sermão de suma importância. Muita importância mesmo. Porque se o sermão da montanha ele vinha mostrar para nós as diretrizes de como nós nos moralizarmos, o sermão do cenáculo era um sermão que queria ser dirigido a todos aqueles que um dia desejassem verdadeiramente
seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo lá na montanha. Para todos aqueles que estão empenhados em subir a montanha, das suas dificuldades e vencê-las, e seguir os caminhos gloriosos traçados por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de quem era aquela casa? Uns diziam que era de Nicodemos, outros de José Arimateia. Alguns outros estudiosos, alguns outros teólogos diziam que era a casa de Maria, mãe de João Marcos, o futuro evangelista, que só foi narrado lá por Paulo de Tarso. Não importa. O importante é que nesta casa, Jesus deixou também para nós o sermão do cenáculo. Para todos aqueles que estão desejosos de trabalhar em prol aos seus ensinamentos, da implantação do reino de Deus aqui na terra. E Jesus não pediu para que ninguém fosse perfeito, mas pediu a cada um de nós que tivéssemos coragem e perseverança de vencer a nós mesmos todos os dias. Então, se nós estamos nessa coragem, nós estamos pelo menos no caminho. Jesus também entrou na casa em Emaús, logo depois da crucificação. Alguns de seus discípulos caminhavam na direção de Emaús. Olha que interessante. Um a gente sabe o nome, que eu vou ver aqui para vocês, que é o Cleopas, mas o outro a gente não sabe o nome. Eles saíam de Jerusalém desanimados, estavam inconformados com toda aquela tragédia da partida de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio à saída de Jerusalém, que simbolicamente representa a casa da paz, a terra santa, né? a casa santa, a terra onde existia o templo de Jerusalém. Eles saíam para o caminho, para a direção de Jerusalém, que significa lugar de paz. Eles estavam saindo para Emaús, que significa águas quentes ou fontes de águas quentes. Estavam se distanciando de Jerusalém e no meio do caminho encontram um desconhecido, mas tão simpático, que começou a conversar com eles e foi conversando e falando muitas coisas de Moisés e muitas coisas até de Jesus. Eles ficaram tão consolados que convidaram aquele estranho para, que já era tarde, para que comessem com eles, ceassem com eles. E aquele estranho, então, foi convidado a partir o pão. E quando partiu o pão, eles viram as chagas daquele homem e identificaram nosso Senhor Jesus Cristo, que era Jesus que ali estava. Mas eles não conheceram Jesus. E a gente pensa assim, não é sobre Jesus, mas o que Jesus empregou. Porque onde está Jesus hoje, no século XXI? Jesus, ele está naquela pessoa difícil que convive conosco, nos pedindo socorro. Jesus está nos cárceres, com aqueles que erraram e foram lá colocados para poderem resgatarem suas faltas. Jesus está nos leitos dos hospitais, lá onde há tantos enfermos e muitas vezes pouco consolo. Jesus está em muitos lugares. Só basta a gente abrir os olhos para ver Jesus. Como reconhecer Jesus? Como reconhecer Jesus? Aonde está Jesus? Certa vez um rabino reuniu seus alunos e lhe fez uma proposta. Como é que sabemos o exato momento em que a noite acaba e o dia começa? Esse rabino pergunta aos seus discípulos. E aí um responde, quando à distância somos capazes de distinguir uma ovelha de um cachorro. E o rabino disse, não. Aí o outro, para responder à pergunta, o exato momento em que o dia acaba, né, e a noite, acaba a noite e começa o dia, o outro discípulo vira para o rabino e diz, sabemos que já é dia, quando conseguimos distinguir a distância, distinguir uma oliveira de uma figueira. E o rabino, não. E aí eles já não sabiam mais que resposta que eles iam dar. Então o rabino disse, nós sabemos quando acaba a noite, começa um dia, quando um estrangeiro se aproxima de nós e nós o confundimos com o nosso próprio irmão. Aí é o momento em que a noite acaba e o dia começa.
aí é o momento em que Jesus estará vivo entre nós, quando nós confundirmos um estrangeiro com o nosso próprio irmão. Jesus finalmente adentra a casa dos discípulos. Após a morte de Jesus, a sua aparição, os discípulos se trancafiaram na casa deles, reunidos ali com medo de também sofrerem alguma injúria. Ficaram ali cerrados, morrendo de medo. E aí Jesus aparece para eles, faz a sua primeira aparição para eles, depois de sua morte. E aí a gente fica pensando, quantas vezes na nossa vida a gente se tranca por medo, esse medo que representa a nossa falta de fé e que nos deixam tão trancados dentro de nós mesmos, que nos mantém tão aprisionados e isolados de tudo e da vida. Mas essa passagem, ela nos mostra que nós precisamos acreditar em Jesus, porque só assim os nossos horizontes irão se ampliar. Nós precisamos abrir a porta de nosso coração para que Jesus entre e afugente o nosso medo, a nossa falta de fé e nos dê muita coragem para nós vencermos a nós mesmos. Há mais de 2000 anos, Jesus bate na porta do nosso coração. Mas nós que estamos tão acostumados a olhar e não ver, a ouvir e não perceber, a não dar atenção, só escutamos, mas não ouvimos, só olhamos, mas não vemos. A gente não escuta o barulho de Jesus à porta, pedindo, batendo a nossa porta e pedindo, quero entrar. Precisando hoje abrir as portas do nosso coração. É difícil? É. Fazer a reforma íntima é tão difícil. Se fosse fácil, não era prova nem era expiação. Era trabalho concluído, irmãos. Estamos todos nós no mesmo barco. Esse barco, essa embarcação é o planeta Terra. Essa dificuldade que nós estamos vivendo foi proferida por nosso Senhor Jesus Cristo no seu sermão profético, narrado em Mateus. Essa dificuldade que nós estamos vivendo na sociedade, esse período de exacerbação do egoísmo e da falta de amor ao próximo, já havia sido profetizado por Jesus há mais de 2000 anos. O que fazermos? O que fazermos? O que fazermos é trabalhar as nossas deficiências internas. Sabe por quê? Porque eu não posso trabalhar as imperfeições dos outros. Apesar de que a gente vive fazendo isso. Vive cobrando do outro a mudança. Mas eu só tenho o poder de me modificar. E para isso, eu preciso abrir a porta do meu coração para os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo adentrar e me transformar numa pessoa melhor. E poder vencer esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Essa era a minha pequena mensagem dessa noite para todos vocês. Agradeço imensamente a paciência de vocês até o momento de agora. E convido a todos para que em oração nós possamos rogar por nós e pela humanidade terrestre. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, não somos dignos de te pedir nada, mas por isso te suplicamos. Ajude-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, essa grande chaga da humanidade que nos impede
de olhar o próximo como irmão, que nos impede de estendermos as mãos, de perdoarmos, de seguir o nosso caminho em frente, que nos impede ainda de sermos teus instrumentos do bem aqui na Terra, de sermos os seus trabalhadores para a implantação do teu reino aqui na Terra. Olhai por cada um de nós, Senhor, mas olhai por aqueles também que ainda se deixam levar pelas suas próprias ignorâncias, que ainda não se permite enxergar o outro como irmão, que não desejam ainda se dar as mãos, que ainda não desejam ainda se unir, que ainda não conseguem sequer a olhar para dentro de si próprio. Ajude todos nós, Senhor, a conseguirmos vencer os obstáculos dos nossos vícios e a trazermos o amor para essa terra, a viver o amor nesta dimensão, para que quando sairmos daqui, possamos ter bagagem para levar para o mundo espiritual. Gratidão por todas essas oportunidades e que a tua paz e teu amor continue entre todos nós. Gratidão. Gratidão eterna a todos. Uma noite de paz e luz.